O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o comandou. Saravá Umbanda, Saravá meus irmãos do canal de aulas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, interessante, com muitas pessoas nos enviaram as suas dúvidas relacionadas a isso, que são o quê? Os orixás e as cores. Falar sobre um tema que é um tema que é muito importante para aquele que está começando, fundamenta ainda mais o trabalho da Umbanda tradicional. Lembrando que nós vamos estar falando sobre uma doutrina de Umbanda, respeitando todas as demais. Mas antes mesmo de nós entrarmos nesse campo, que é um campo maravilhoso de falar sobre as cores, e nós falarmos sobre o orixá e cor, falar para você, médium, que está nos acompanhando em nosso canal, a você, dirigente, que está acompanhando a gente no nosso canal, agradecer pela oportunidade de ter esse contato com muitas pessoas que estão nos enviando mensagens, pessoas que estão interagindo conosco. Nós estamos aí com um grupo do WhatsApp também, que está também muito participativo, e isso realmente é algo que valoriza cada vez mais aquilo que nós estamos passando, aquilo que está sendo ensinado dentro do nosso canal de aulas. E falando para você que é médium de terreiro, que está em outro estado, que está distante de mim, que tem assistido às aulas, que tem perguntado sobre aonde encontrar uma casa com a doutrina a qual eu estou passando, fale comigo sempre no privado pelo WhatsApp. Nós vamos estar aí disponibilizando o número do WhatsApp, você pode estar em contato conosco. Tem aí o e-mail também, que você pode estar mandando um e-mail para a gente, conversando conosco, que a gente sempre vai estar direcionando você aos locais aos quais estão seguindo os nossos princípios, tá bem? Você que é médium de Umbanda também, está dentro de outra doutrina, respeite a sua casa, respeite o seu dirigente espiritual, porque esse é um dos princípios básicos daquilo que a gente tem feito. Lembrando que a Umbanda ela tem uma diversidade de informação, tem uma diversidade de formas de lidar com todas as coisas, tá bem? Falar sobre cores. O nosso universo, ele é amplo em relação às cores. Tudo aquilo que a gente observa, tudo aquilo que a gente olha, tem cor. Umas imagens que vão estar aparecendo agora aí. Imagem do arco-íris, imagem de pássaro, borboleta, das flores, que realmente fazem parte deste universo colorido que nós vivemos. Então, tudo que existe é adornado de cores. Tudo que nós observamos tem a sua cor e tem uma função essa cor. Essa cor ela tem uma função de existir. Nada existe ao acaso. Tudo está dentro de um plano de forças superiores. Tudo está ligado à força da criação. Quando eu falo força da criação, não vamos esquecer que as nossas forças espirituais que estão correlacionadas à força dos nossos orixás está dentro de uma cosmologia. Lembrando que cada dia da semana tem um padrão de força cosmológica, tem um planeta que rege aquele dia, e aquele dia ele é adornado de cores. Isso daí é uma coisa muito bacana de nós compreendermos. Até para a gente já passar, uma coisa que nós já passamos aqui em nosso canal de aulas, na aula de cosmologia, mas só para a gente poder reviver esse momento. Vamos aqui olhar uma tabela. Domingo ele é regido pelo Sol, a segunda é regida pela Lua, a terça é regida por Marte, a quarta por Mercúrio, a quinta por Júpiter, a sexta por Vênus e o sábado por Saturno. A regência de domingo ela tem uma predominância de vibrações, lembrando que a predominância do domingo sendo o Sol, mas tem outras nuances dos demais planetas que regem os horários do dia. O que quer dizer isto? Quer dizer
que a força do domingo, os orixás que estão relacionados ao domingo, né, que é o orixá, vamos colocar o orixá maior do domingo, que é o Oxalá, mas temos os outros orixás relacionados também aos dias do domingo. Então existe a força do orixá e as suas nuances naquele dia. E é importante a gente ressaltar isso, porque cada horário de cada dia, de domingo a sábado, nós temos os horários de predominância e de força dos orixás, tá bem? Nós vamos estar falando sobre essa tabela aqui de uma maneira mais detalhada numa aula seguinte. Falar do dia da semana, os orixás e os horários dentro de cada tabelinha, para que você possa ter isso como uma referência de trabalho, tá bem? Então, voltando aqui. No domingo, vou pegar aqui o domingo como exemplo. No domingo você tem uma referência de força espiritual. Essa força, ela traz uma nuance de vibração. Lembrando que tudo é frequência. Tudo é frequência. Lembra das frequências mentais que foram passadas também em aula? A gente tem a frequência de pensamento. Então, quando você visualiza algo, você entra em contato com aquela cor. Se você está visualizando uma cor branca, você está entrando naquela vibração e naquela frequência branca. Se você está visualizando uma cor amarela, o exemplo da velinha. A vela, ela tem uma frequência. Você acendeu a vela, você consagrou esse elemento para um orixá, ele passa a ter uma frequência de força. Embora a gente não esteja enxergando com os olhos físicos, a chama da vela, ela traz o quê? Ela traz vários raios. Aí vocês vão ver uma imagem que vai ser passada aí na tela, de uma foto que foi tirada de uma chama de uma vela com vários raios, porque existem nuances de forças e vibrações que saem da vela dependendo da determinação que você deu, dependendo da força que você está evocando. Então a gente observa que esse universo das cores, ele é vasto. Um exemplo bacana, cromoterapia, que é um estudo sobre as cores, tratamento sobre as cores. Você fica sob a incidência de uma cor e você tem uma interferência na sua saúde. Você tem uma interferência no seu humor. Você tem uma interferência no seu pensamento. Isso, inclusive, é um estudo científico aprovado e comprovado. Então, a gente pega esse exemplo da cromoterapia, lembrando que dentro da Umbanda, nós não utilizamos esse termo, mas os nossos trabalhos, eles são adornados de cromoterapia. Eles são adornados de determinados elementos que dão essa força, essa grandiosidade da força religiosa, dentro dessa magia espiritual que a Umbanda traz, né? É a mesma coisa da questão da fitoterapia. Você tem os elementos das ervas. As ervas, elas estão introduzidas dentro da Umbanda desde quando ela se iniciou. Digo até, como nós trabalhamos dentro de uma questão ancestral relacionada aos nossos irmãos africanos, relacionado aos nossos irmãos indígenas, que trouxeram para dentro da Umbanda exatamente esses elementos dos quais nós trabalhamos, que são os elementos fitoterápicos, que são o tratamento com as ervas. E as ervas também traz ali o seu contexto das cores, né? Uma chama da vela acesa ou um galho de arruda tem ali as suas nuances de cores. Tem a cor que você olha e observa de forma evidente, e tem as nuances das cores do seu campo vibratório e das forças das quais estão sendo ativadas ali. Até hoje eu estou com uma bengala na mão. A própria madeira consagrada, seja de uma bengala de um preto velho, bengala de um Exu, quando a entidade ela toca a bengala no chão, tem uma função que é ativar determinadas forças, algumas vibrações, quebrar algum feitiço. Todo tipo de onda vibratória do som tem
cor. Quando você pronuncia uma palavra, se são palavras adornadas de ações positivas, essa nuance de vibração que vai junto com a sonoridade, essa nuance de cores que existe através do som, isso são cores que adornam também as vibrações dos outros que vão estar ouvindo. Se você fala palavras positivas, as pessoas recebem essas forças, tanto da questão da sonoridade, da frequência que você está passando aquela informação, e também a nuance de cor que você recebe. Vocês estão assistindo uma aula. Essa aula aqui que ela tem? Ela tem uma frequência, que é a frequência das ondas vibratórias que chegam até vocês, e as nuances de cores que também chegam até vocês. Como eu falei, a gente não enxerga muitas coisas, mas elas existem. Nós somos adornados de determinados elementos e forças que compõem todo o universo da espiritualidade. Aí é que a gente chega na força dos nossos orixás. Aí é que a gente chega na informação que nós vamos estar passando sobre o universo que está ao nosso redor. Falamos de uma força orixá, não é apenas aquela força que está dentro do templo de Umbanda. A força do orixá está nesse universo, como eu falei, cosmológico. Nós recebemos do Sol determinadas forças que compõem o nosso campo vibratório e a nossa força espiritual. Quando nós somos sabedores disso, nós passamos a aproveitar isso de uma outra maneira, assim como as demais vibrações planetárias que nos chegam. Essas forças planetárias que compõem o nosso campo humano, né, que é esse campo da nossa órbita, isso está intrínseco e ligado aos pontos de força da natureza. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Na tabela nós temos ali na quinta-feira a força de Júpiter. Na quinta-feira, a força de Júpiter, um dos orixás que rege esse dia de uma maneira bem legal, é Oxóssi. Está ligado ao ponto de força das matas, está ligado também ao sangue. Então não é só pensar no orixá que está vibrando na folha, mas o orixá que traz a força da criação, na criação, para o ponto de força, e que do ponto de força chega até as nossas vibrações humanas. E tudo isso é muito adornado de cores, tá bem? E como que é que eu capto essas vibrações? Através do comportamento mental, que é uma frequência. Se você age de uma maneira positiva, se você age de uma maneira voltada ao aspecto do respeito ao outro, você está com a sua frequência mental ligada aos pontos de força da natureza de uma forma muito positiva e muito elevada. Se você está envolto de pensamentos nocivos, envolto de pensamentos distorcidos, você está o quê? Você se fecha num campo acinzentado, né, monocrático, a qual te impede de você receber determinadas vibrações, tá bem? Então é importante, quando você está nesse pensamento que às vezes não é um pensamento bom, por isso que existe a religião. A religião, ela te direciona, ela te condiciona a algo positivo. Não é só a Umbanda, todas as religiões, elas têm um aspecto de fazer com que o ser humano processe a sua evolução. E processar a sua evolução é um momento também de transformação do seu pensamento, da sua vida e do seu cotidiano enquanto ser humano. Então você tem essa característica. E dentro da Umbanda, a gente vivencia muito o aspecto do Criador em nós. Porque quando você acorda, você agradece ao Criador, você agradece ao Orixá, você agradece se você está, por um exemplo, você está numa quarta-feira
você vai agradecer a força que rege quarta-feira é Mercúrio, né? Na força de Mercúrio, o que você tem? Você tem ali um orixá da quarta-feira que é Xangô, tem os demais orixás também, mas é como eu falei, a gente vai passar uma tabela dos dias e os horários para que você possa realmente ter uma tabela bem legal em aula seguinte. Então nós temos aí muitas informações para serem passadas. Aí teve um irmão que mandou uma mensagem para mim e falou assim: Pai Otísio, mas a Umbanda, eu pensei que a Umbanda era apenas nós entrarmos dentro do terreiro e o guia incorporar e pegar a vela e fazer o benzimento. Isso é uma particularidade da religião. A Umbanda, ela traz uma ciência enorme no seu trabalho, na sua tarefa. Não só a questão da manifestação, que é um ponto, que é um polo primordial do trabalho, que é uma religião mediúnica, mas nós temos ali o porquê das coisas. O porquê, como eu falei, vamos falar das cores dos orixás, o porquê disto. E o porquê da cor do orixá está relacionado exatamente na força planetária, nos pontos de força e nas frequências espirituais e mentais que nós produzimos. Aí nós chegamos exatamente no ponto de que, quando existe a manifestação de um guia espiritual, ali ele está envolto dessa frequência relacionada a uma cor ou a cores. A gente determina às vezes uma cor. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui nós falamos de cores. No livro de ouro da Umbanda, nós temos a relação dos orixás e as cores desses orixás, né? Então, para a gente poder ter uma dinâmica de interpretação das cores dos orixás, para que vocês possam ter isso também muito bem definido dentro, mais uma vez explicando, dentro da doutrina que eu estou trazendo. Umbanda tradicional. E ainda tem o quê? O aspecto da cruz sagrada, né? Saudamos o alto, embaixo, a esquerda e a direita, como explicado já em aulas que foram passadas, tá? Então, as cores dos orixás, para a gente poder ter essa definição. Oxalá, a cor branca. Por que Oxalá é cor branca? Tá? Oxalá é o orixá que rege todas as coisas para nós, dentro da Umbanda. É o orixá que coordena todas as forças espirituais dentro do contexto da nossa religião. Por isso que nós cultuamos Oxalá no domingo, tá bem? Relacionado ao sol. Lembrando que a cor branca, a vela branca, é a vela que substitui todas as demais velas. Se você não tendo uma vela colorida, você substitui pela vela branca, tá bom? Existem terreiros que não utilizam velas coloridas, só utilizam velas brancas, isso é ótimo. Talvez eu vá falar aqui alguma cor de orixá que não bate com a cor que você cultua dentro da sua doutrina. Não quer dizer que está errado, quer dizer que a sua doutrina está fundamentada dentro daquela frequência, só para que vocês possam entender. Xangô, marrom e vermelho, tá bem? Xangô traz essa vibração, que é a cor marrom, que é a cor que traz a predominância do equilíbrio. O vermelho é o quê? É a determinação da força espiritual da justiça. Então são ambas as cores, que também está relacionada ao fogo, né? São ambas as cores que está relacionada ao orixá Xangô. Oxum, cor amarelo, azul marinho e cor rosa. A mamãe Oxum, ela traz essa frequência do ouro e adentra dentro das frequências do campo vibratório emocional. Então ela percorre do amarelo para o azul marinho para o rosa. Então ela tem essa característica. Então você tem ali, quando você vai acender uma vela para a mamãe Oxum, você vai acender a vela cor amarela, a cor azul marinho ou a cor rosa. Isso daí é dentro daquilo que você sentir dentro do seu íntimo, tá bem? E lembrando, tá, gente? A vela é para nós.
definirmos e identificarmos aquela força, nós intensificamos através da frequência mental que nós temos aquela força. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando você está com vou pegar aqui uma pedra, um quartzo, uma pedra de quartzo, ela está dentro de uma frequência, ela é um quartzo fumê, dentro da frequência do nosso pai Obaloaiê. Essa pedra, ela tem a frequência de uma força espiritual, é uma força viva, é uma pedra consagrada. Quando acendo uma vela para Pai Obaloaiê, que eu vou falar daqui a pouco, que é a cor branca, a cor preta, né? Você entra dentro da frequência do orixá. A vela te permite que você mentalmente consiga adentrar dentro da frequência do orixá. Então isso é uma coisa muito positiva. A cor da vela, ela nos ajuda a estabelecer um contato maior com a força orixá que nós desejamos. Oxóssi, cor verde, cor das matas, a cor que vai trazer realmente a fartura, que é aquela cor da expansão das forças da natureza para conosco. Mãe Iemanjá, azul claro, que é exatamente a cor que está relacionada às ondas do mar, às águas, as águas que trazem as forças dessa grande mãe, a força da vida para a gente. Mãe Iansã, cor laranja e amarelo. Mãe Iansã é o vento que traz as bem-aventuranças, que afasta a negatividade, né? A relação da cor laranja é aquela cor firme da determinação dessa mãe, e traz a cor amarela, que é aquela força do acolhimento de Iansã para com o seu filho, né? Ogum, vermelho e azul escuro. Ogum é dentro da linguagem de todas as pessoas, é a força do guerreiro, né? É aquela força que traz exatamente determinação para você, mas também é a força da organização. O vermelho, diferente daquilo que as pessoas normalmente falam, é o orixá que briga e tudo mais, isso é no astral, tá, gente? O médium, ele não tem que ser assim, porque ele acaba adotando a personalidade do orixá. O orixá Ogum, o que ele traz para o médium, o que é? É o sentido da organização, da ordem, da ordenação, é lei, né? Então ele traz essa vibração da cor vermelha, como aquela vibração determinante, e o azul escuro, que é exatamente aquela força que traz um imantamento para o campo vibratório das pessoas, para o campo mental, a força de proteção, a força que traz exatamente a consciência positiva, né? Obaloaiê, cor branca e cor preto. Lembrando que o Obaloaiê é o orixá da transformação, né? Até o Obaloaiê depois tem o Omulu logo em seguida, que são dois orixás, eu cultuo como orixás diferentes, mas tem uma similitude muito grande entre um e outro, tá? Então você tem ali a questão das cores. O Obaloaiê é branco e preto, o Omulu é preto e branco, né? Mas são dois orixás distintos, um enquanto traz uma função da transformação, o outro traz a força da proteção, tá bem? Enquanto o orixá Obaloaiê, ele é a própria representatividade da pipoca, né? Pipoca, ela é o quê? Ele é aquele grão, aquele caroço feio, aí quando ele estoura, ele se transforma em uma flor bonita. Isso é uma transformação. Quando você vai estourar a pipoca, ou para o Obaloaiê ou para o Omulu, você tem exatamente essa característica do elemento, um elemento de transformação. E do pai, o Omulu é aquela força que traz a determinação, a proteção. Então são dois orixás que regem a passagem do campo físico para o espiritual, enquanto o Obaloaiê é o próprio fio de prata que liga em energia, né? Liga o campo físico ao espírito. Pai Omulu é o alfange que rompe esse fio de ligação do corpo físico para com o espírito. São duas forças
que elas trabalham tão em conjunto que elas muitas vezes elas são trabalhadas em um único sentido, tá bem? Então tem muitos terreiros de Umbanda que trabalham exatamente o quê? Essa força como um único orixá. Isso também é dentro da doutrina daquela casa, isso também não quer dizer que está errado, tá gente? Nanamburuquê. Nanamburuquê é o orixá que rege o acolhimento. Então é o orixá da sabedoria e a sua cor é o lilás. E o lilás, a pedra ametista, ela traz bem disto, né? Que é a cor lilás, que é a cor que rege o princípio do pensamento, né? Do pensamento e da sabedoria. Ela rege bem o frontal, né? Então, a Nanamburuquê é o orixá que traz exatamente o acolhimento. Dos espíritos que partiram, ela acolhe do outro lado. Para nós, enquanto encarnados, nós seguimos na sabedoria desse orixá ancião. Então, orixás anciões, Oxalá, Obaloaê, Omulu e Mãe Nanamburuquê. São orixás anciões, eles são orixás que trazem a sabedoria. E dentro desse contexto da sabedoria, o orixá que traz essa essência maior é a avó Nanamburuquê. Pai Oxumaré. Pai Oxumaré, ele traz o que? Ele traz o arco-íris. Vou mostrar mais uma vez o arco-íris aí para vocês. Ó. Ele traz todas as cores, tem as suas nuances, tem as suas ações maravilhosas, né? Mas, no caso de você não ter uma vela com todas as cores, você pode acender uma vela amarela para esse grande Pai, que é a grande força da espiritualidade para conosco, né? É aquele orixá que traz a vibração da cura, que traz a ciência da espiritualidade para o médium. É uma força muito importante para nós. Pai Ossanho. Pai Ossanho é a cor verde. Pai Ossanho, ele é o quê? Ele é o gênio da natureza. O gênio, que eu vou chegar nesse exemplo. Quando você faz a defumação, que você vai fazer o despertar das ervas, que a erva ela está seca, né? Quando você coloca ela para adormecer, para secar, tem um ritual. Você coloca ela em cima de um papel e ali você faz a prece para ela manter aquela força, aí ela adormece. Quando você joga na brasa, ela o quê? Ela acorda e aquela fumaça que se levanta, que adorna aquele ambiente de vibrações e forças espirituais, trazendo exatamente força de cura, elevação do campo mental. Essa força é o sangue, é a força de um sangue. Quando você vai fazer o amaci, você pede licença ao sangue, pede para que ele permita você utilizar daquela ciência, da espiritualidade, daquela força, para que você possa ter aquela água para jogar no ori do médium. Palugunedé. Palugunedé é amarelo ou azul escuro. Palugunedé é o orixá da riqueza. Riqueza da espiritualidade. A riqueza de vibração. A energia espiritual que nós necessitamos. Palugunedé, ele é o orixá da riqueza. Então, tudo aquilo que nós conquistamos espiritualmente, esse orixá, ele dá a chancela dessa força para conosco. É uma grande força espiritual para a gente. Manhobá, vermelho ou verde. A Manhobá é a força do pé no chão. É o orixá que te traz a razão. É o orixá que traz exatamente forças espirituais que realmente são valiosas para nós enquanto médiuns. Manheuá, vermelho ou rosa. A Manheuá é o orixá da visão da espiritualidade. Eu tenho muito carinho por essa mãe que me acolheu em seu campo da espiritualidade. É um dos orixás que pertence ao meu quadrante sagrado. É o orixá que traz a força para mim, para que eu possa ter uma boa visão de todas as coisas, né? De todas as situações que estão ao meu redor. Ela é esse orixá que me dá essa condição. O tempo é branco. Lembrando que o tempo, dentro da doutrina que a gente traz, ele representa a própria ação criadora, representa a força de Deus, né? O tempo, do princípio dos tempos até o fim dos tempos, o tempo rege o tempo todo. Então o tempo é a força primordial dentro dos trabalhos aos quais nós
cultuamos. Então o templo ele rege a cor branca, que é a soma de todas as vibrações, a soma de todas as cores. Mãe Terra, nós cultuamos que tudo que a gente faz através da Mãe Terra. A terra, o solo, né? Então a Mãe Terra é ali que está depositado todos os pontos de força. Então agradecer sempre a Mãe Terra, ter o assentamento de Mãe Terra é o diferencial para o médium, para o terreiro, principalmente o terreiro aberto. Terreiro aberto é primordial. Assentamento do templo, assentamento de Mãe Terra e os demais orixás que fazem parte do contexto da espiritualidade. A Mãe Terra marrom ou branco. Ibejada, né? Força das crianças, Ibeje, rosa e azul, né? E a força da Ibejada é aquela força espiritual que traz a calmaria, que traz a tranquilidade, que traz exatamente essa essência infante, né? Até uma ação de Jesus Cristo. Ele falou assim: vinde a minhas criancinhas, porque é dela o reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que quando nós tivermos a vibração e as intenções como uma criança, é porque nós estamos adornados dessas forças e nós herdaremos os reinos superiores. Então, exatamente a essência dessa questão. Tá bem? Temos ainda entre determinadas situações de cores, a utilização da cor dourada e da cor prata, né? Nós temos aí essas cores como cores recentes, dentro até do contexto de manipulação dos pigmentos, né? Então, há pouco tempo para cá que se apareceu vela dourada, vela prateada, né? É difícil de achar em alguns lugares, em alguns estados é difícil, aqui em São Paulo é até um pouco mais fácil, mas eu digo que essas velas, elas servem para todos os orixás, servem para todas as forças, tá bem? Embora eu sou mais ligado ao contexto de você colocar a vela relacionada ao orixá, porque isso daí, principalmente, vamos avaliar um médium que está diante de um altar. O médium que está diante de um altar, ele está ali observando os assentamentos, as quartinhas, e está vendo a cor das velas, que tem uma ciência espiritual por trás disso também. Porque quando o dirigente espiritual faz as suas firmezas e acende a cor das velas, ela traz para o médium essa referência da frequência mental que ele se encontra. Ele vai olhar para o altar, ele vai olhar para a cor da vela e vai entrar dentro daquela frequência relacionada à cor do orixá. E isso é importante nos nossos trabalhos espirituais. Isso é importante para o médium ele poder se concentrar e ali, no momento da sua concentração, ele ter uma boa manifestação da espiritualidade. Isso tem toda uma ação ali positiva no que se diz respeito ao trabalho. Então o médium, ele estando com seus olhos fechados, ele vai estar concentrado. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele chega no terreiro, ele vai olhar para o altar. Ele vai lá, vai bater cabeça, vai retornar para o seu lugar e vai ficar ali com os olhos fechados. Ele olhou o altar e fechou os olhos. A primeira imagem que vai acontecer dentro do campo vibratório mental dele é a imagem do altar. Então ele já se ligou na frequência mental dele ao altar, aos orixás que estão firmados lá, às cores que estão firmadas ali. Então isso daí traz todo um contexto de ligação das frequências espirituais. Exu, Pombagira, vermelho e preto, tá? Lembrando que para o vermelho é o que? Aquela cor ativadora, é aquela cor que vai sempre ativar a vitalidade de Exu, o movimento que Exu traz. Lembrando que todo movimento, eu estou gesticulando aqui, né? Todo movimento, você andar, você se levantar da sua cama, você ter essa energia da vitalidade, todo movimento está relacionado a Exu. Se você está apático, você está precisando de força de Exu, tá bem?
Cor vermelha para pombagira é a essência do desejo. Você desejar levantar, você desejar trabalhar, você desejar comer uma maçã. Todo o relacionamento do desejo está vinculado à pombagira. Bem? A cor preta o que é? É o elemento de diluição. Para a esquerda, Exu pede para quê? Para descarregar determinadas frequências nocivas. Vou pegar aquela característica que eu falei. A pessoa, quando está com um pensamento muito impregnado de coisas ruins, acende-se e trabalha-se com Exu na cor preta. Para quê? Para fazer a fragmentação dessa frequência nociva e trazer as coisas boas. Por isso que dentro das tronqueiras, nos terreiros de Umbanda, nós temos ali a firmeza com as velas de cor preta. Tá? Então você que é médium de terreiro de Umbanda, saber determinadas situações, e principalmente, não é só acender a vela. A vela acesa, se você não tiver ligado mentalmente àquela força, vivenciando aquela força, se você não tem o assentamento daquele orixá, que aí é outra coisa, tá? A particularidade do assentamento é dentro da doutrina que eu estou passando. Eu falo sobre isso por quê? Porque esta força do assentamento é que vai determinar muita coisa na sua vida enquanto médium. Isso é muito positivo, tá bem? Então esta relação cor e orixá são coisas que estão ali o tempo todo conosco. Você vê o preto velho ele vai trabalhar com a vela branca, está relacionando a cor da força das almas, está trabalhando ali as vibrações, está trabalhando ou com o seu ponto riscado com a cruz da elevação, a cruz da salvação, que tem essa diferenciação que eu já passei já em aula para vocês, né? Tem ali o trabalho dos caboclos, que vão trabalhar com a vela de cor verde, tem os baianos que vão trabalhar com a vela de cor amarela, de cor laranja, os boiadeiros também, o marinheiro vai trabalhar com a cor azul, os ciganos vão trabalhar com a cor azul escuro. Então tem essa diversidade de situações, tá? Como eu falei, dependendo do guia, ele pode pedir outras cores. A linha de baiano, por exemplo, se ele vai estar atendendo um filho que está precisando de uma força de Iemanjá, ele vai pegar uma velinha azul para trazer aquela frequência de força para aquele médium, para aquela pessoa que está sendo assistida. Tá? Vai passar pelo caboclo, o caboclo está vendo que a pessoa precisa de uma força de Yansan, vai pegar uma vela de cor laranja. Uma força de Xangô vai pegar uma velinha de cor marrom. Então esses trabalhos de assistência espiritual com os nossos guias, relacionados às cores, existe uma dinâmica de diversidade de trabalhos e de atuação que vai fazer com que a pessoa que está dentro do terreiro de Umbanda, ele seja realmente acolhido por aquela força e seja trabalhado intensamente. Lembrando que o guia com a velhinha na mão, o que ele vai estar trazendo? Vai estar trazendo as forças que vêm do universo, que vem exatamente de um sistema de força planetária, que é uma vibração de alto teor magnético, que chega nos pontos de força, dos pontos de força chega ao assentamento, do assentamento chega ao assistido. Então existe uma dinâmica de trabalho, e que o médium, sabedor disso, é lógico, que os nossos guias, eles trabalham com o nosso vocabulário mental. O seu vocabulário mental, ele é utilizado pelo seu guia. E se você passa a saber sobre isso, o que você vai fazer? Você vai se preocupar um pouco mais em relação à sua frequência mental. E a sua frequência mental ela vai ser trabalhada de que maneira? Através da sua postura, através das orações que você vai fazer diariamente, através dos banhos que você tem que tomar, e aí o seu dirigente espiritual que vai determinar os banhos que você vai tomar. Em geral, banho de tapete de Oxalá é muito bom para todo mundo. Toma da cabeça aos pés, serve para muitas coisas, tá bom? Se você não sabe, esse é o banho que eu indico. Ou então o banho de alecrim, que possui 7 cores. O alecrim, ele é como um arco-íris no seu campo vibratório. Ele possui as 7 cores. Ele traz a vibração dos 7 dias, né? Lembrando que nós somos seres sétuplos.
Nós possuímos 7 vibrações principais, que está relacionado aos 7 chakras. Então, estas coisas, quando nós passamos a exercitar em pensamento, em intenção, porque a sua intenção, e aí você transforma a sua intenção em ação, quando você transforma isso, você traz resultados para você de maneira positiva. Ação e reação. Tenho a intenção de fazer coisas boas hoje, amanhã, acordei aqui e vou fazer. E você transformou aquilo em ação. Porque quando a gente pensa em algo, logo você está criando a possibilidade daquilo acontecer. Por isso a importância do nosso pensamento positivo. Você não está legal, está com um pensamento ruim, mentalize as cores do arco-íris em você. Absorva as cores, mentalize a força do orixá que te rege, mentalize a cor dele para que ele possa te envolver naquela frequência. Porque isso é que dá a dinâmica da diferença de todas as coisas. Então as cores elas são fundamentais para tudo aquilo que a gente realiza e tudo aquilo que a gente pratica, tá bem? Então tenha determinação, tenha pensamentos positivos, seja uma pessoa do bem, tá? Ser uma pessoa do bem realmente é algo fundamental para todo aquele que se torna religioso. Não é só de Umbanda não, toda religião, toda e qualquer religião. Então a religião de Umbanda é isso, é uma grande ciência espiritual e em breve eu vou passar aqui uma aula especial para vocês, dia, horário, vamos aqui fazer uma aula bem didática aqui, passando aqui umas regrinhas, umas tabelinhas, para que você saiba que na segunda-feira você vai acender uma vela para algum, você tem um horário para acender uma vela na segunda-feira para algum, porque tem um horário da frequência de algum em segunda-feira. Ah, eu estou na quarta-feira, eu quero acender uma vela para Iemanjá na quarta-feira. Tem a frequência de Iemanjá na quarta-feira. Não é o dia do orixá, mas a frequência dele existe naquele dia. Tá bem? Então são coisas assim que você vai aprender. O horário para você tomar o seu banho de ervas, o horário para você acender as suas velas, porque isso dá uma dinâmica de diferença. Então, médium, tem muita coisa boa para a gente estudar aqui, aulas de Umbanda aqui com o Pai Ortiz Belo, aulas gratuitas. Não deixe de dar o seu joinha, clicar aqui no sininho, compartilhar os nossos vídeos e esteja sempre aqui conosco. Aulas de Umbanda gratuito com Ortiz Belo, meu saravá a todos.